E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Gomes e bem-vindo a mais um Como Sair do Armário aqui, na Companhia das Letras. Eu sou o autor do projeto livro Guardei no Armário e hoje a gente está aqui conversando com a Clara Alves, que ela nasceu em 93, se formou em jornalismo na UERJ e trabalha como assistente editorial. A gente vai conversar sobre a trajetória de vida dela, mas também sobre a saída do armário enquanto uma mulher bissexual, que a gente tem também na nossa sociedade essa invisibilização das pessoas bissexuais. A gente precisa falar, né? A gente precisa colocar a cara no sol e falar sobre a população que muitas vezes não é compreendida dentro do movimento LGBT, no modo geral, né? Quando a gente fala sobre o senso comum, e também nas pessoas heterossexuais cis. Então a gente precisa conversar mais e eu estou muito feliz de ter você aqui, Clara. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Samuca. Adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá. Bom, Clara, eu primeiro estou muito feliz por você ter aceito. Eu fico muito feliz também que o seu trabalho está indo muito bem. Mas eu queria saber onde você nasceu, com quem você morou na sua infância, como é que era a sua família nos seus primeiros anos de vida para entender o contexto na qual você foi criada. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, cresci aqui, sempre morei aqui. E eu sempre vivi com a minha mãe. Meus pais se separaram quando eu era muito nova, eu tinha 3 anos, então a maior parte da minha vida eu vivi com a minha mãe. Mas ao longo da minha infância, eu morei algumas vezes com os meus avós, com a minha tia. Então, assim, eu sempre tive muito, muito apoio da minha família em tudo. Sempre fez parte do meu dia a dia. No primário, até a quarta série, né, na época, eu estudei em colégio particular, mas era uma escola muito pequena, era aquela escolinha mesmo que só ia até o primário, e foi uma escola que o meu irmão, a minha prima estudou, e era dentro do bairro, era um bairro de subúrbio, então era uma coisa assim bem... Todo mundo do bairro se conhecia, era uma coisa bem próxima mesmo. A partir da quinta série, eu estudei no Pedro II, que é um colégio federal aqui do Rio, e foi também na época que eu mudei de casa e vim morar só eu e minha mãe. Você tinha um momento só seu, de você se questionar sobre a sua vivência, a sua existência ali, ainda mesmo como criança, você se sentia diferente das outras menininhas ou não? Não, isso demorou a ser um questionamento na minha vida. Na minha infância, como eu falei, eu estava sempre cercada de muita gente, era sempre eu e minha família. E aí, quando chegou, foi justamente, né, a fase da minha mudança de colégio, de casa, que eu saí de casa, começou a minha adolescência. Eu também passei por um processo interno que não tinha tanto a ver com a sexualidade, mas com a minha forma de lidar com meus sentimentos. Então, eu não tinha tanto contato com meus sentimentos, eu tinha, assim, problemas de confiança por causa do meu pai, né, que tive alguns problemas em casa, e aí, justamente nessa época que eu mudei, o meu irmão, que era minha figura masculina, né, minha figura paterna quase, saiu de casa, brigou com a gente, não falava mais com a gente, então eu passei por um processo, assim, na minha adolescência de depressão, de ansiedade, então eu não era uma questão para mim, a questão dos relacionamentos. Eu não lidava muito bem com isso. Tanto que eu demorei a ter o meu primeiro relacionamento, que foi só com 19 anos. Você viver essa realidade próximo de pessoas que talvez não entendam o que é depressão ou ansiedade também é um processo muito complicado. Como é que você lidava para falar sobre esses assuntos, até para que você pudesse ter um conforto? Ou isso não existiu? Então, essa coisa da amizade na minha adolescência foi uma questão muito complicada para mim, porque eu sentia que eu não tinha muitos amigos com quem conversar, com quem lidar. Foi nessa época que eu comecei a escrever, inclusive, a escrita veio para mim com esse porto seguro, essa forma de desabafar, de colocar ali no papel tudo que eu estava sentindo, que eu estava vivendo, tanto que a minha primeira obra envolve separação de pais, envolve um irmão que briga com a irmã, então, assim, era basicamente a minha vivência dentro daquele livro, foi uma minha forma mesmo de catarse ali, né, de jogar ali no papel. E os livros me ajudaram muito nesse processo mesmo. Hoje eu acredito que eu tenha tido depressão, mas na época eu pensava muito por alto, às vezes jogava no Google, fazia aqueles testes de quais sintomas eu encaixo. Eu me senti muito sozinha na minha adolescência, né? Então eu me informei muito na internet. O meu livro, Conectados, né, ele tem muito da minha adolescência, porque eu tinha fake na época, que era, né, você criar um personagem falso no Orkut,
Então, assim, eu meio que fugi um pouco da minha realidade, e eu acho até que é muito por isso também que eu não comecei a questionar minha sexualidade cedo, porque eu tentava não pensar muito nesse processo, nessas questões de relacionamento. Você acredita que a criação do fake, dentro desse contexto literário, também te ajudou criativamente? Acho que sim, né? O processo do fake é você criar um personagem, basicamente, né? Você se torna uma outra pessoa, então o fake que eu usava não era só para entrar em comunidades, mas as pessoas era tipo um RPG mesmo. As pessoas criavam uma vida, tinham namorados e iam para festa fake, tinha comunidades assim. Então é muito criativo, né? Você ter que pensar nos gestos, nas ações que você ia fazer, em qual personagem você quer mostrar para as pessoas. Então, eu sempre fui nos fakes, eu sempre fui uma pessoa alegre, divertida, que conversava com todo mundo. E isso não era a imagem que eu tinha de mim, mas era a imagem que eu queria mostrar para as pessoas. E até de conhecer outras pessoas mesmo, outras vivências, porque o fake, acho que uma das grandes coisas foi conhecer pessoas de outros lugares e convivências totalmente diferentes da minha. E muitas amizades me ajudaram a enfrentar esse processo que eu estava passando durante a adolescência. Você já estava na faculdade quando você começou a se questionar sobre a sua sexualidade ou não? Foi justamente assim, o ano que eu comecei a namorar foi o ano que eu entrei na faculdade, foi 2013. E aí, o meu relacionamento, ele me ajudou de diversas formas, porque o meu ex-namorado também estava se descobrindo como bissexual. A gente estava 6 meses junto quando ele falou para mim que gostava de homens. No caso, ele ainda não tinha certeza se ele era bi, ele não sabia qual era a sexualidade dele. Na época, eu estava assim, começando a entrar em contato com essa parte minha sentimental mesmo. E aí ele veio me contar isso. E assim, na hora, o primeiro pensamento que me veio foi: ok, então vamos descobrir, vamos entender o que você está passando. E é uma coisa que as pessoas me falam muito assim: porque você lidou com isso de uma forma muito natural. E eu não sei, para mim, por mais que fosse super inconsciente ainda, que eu tivesse muito no começo desse questionamento, eu falei assim, cara, ele está passando por esse processo e ele precisa se entender. E assim, eu era namorada dele e era amiga dele também. Por que eu não ia lidar com isso da melhor forma possível? Então, assim, nessa época a gente chegou a terminar, e aí eu apresentei vários amigos meus da faculdade para ele conversar. E eu acho que o fato de eu ter participado desse processo junto com ele foi quando realmente eu comecei a me questionar também. Acho que quando a gente começa a liberar certos pensamentos de, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Que você vai lembrando de coisas da sua adolescência e tudo mais. Me conta uma das coisas que veio na mente naquele processo que você falou assim, caramba, faz sentido isso daqui. Olha, a primeira coisa assim que eu me lembrei, que eu achei que eu nunca fosse me lembrar disso, mas foi uma coisa mais da minha infância, era quando eu brincava de Barbie, que eu botava casal de 2 Barbies juntas. E, na época, isso era tão normal para mim, tão natural, que nunca foi um questionamento na época, assim, nossa, isso aqui é diferente do que eu tô acostumada. Minha mãe sempre teve amigos LGBT, ela nunca teve problema com o tipo de livro que eu lia, então também, que eu vejo, né, muitos dos meus leitores falarem que os pais não deixam ler o livro, o que não pode ler livro LGBT, porque os pais são homofóbicos, e eu nunca tive nenhuma restrição desse tipo na minha vida. Recentemente, eu li um livro que me deu um cliquezinho para essas coisas, para como eu me senti, por que foi tão difícil para mim entender, que foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Tem uma frase que ela fala que a questão da bissexualidade é que você tem um padrão, que é o gostar do sexo oposto, né? E eu me identificava com esse padrão. E aí rola aquela confusão, né? De será que eu quero ser como ela? Será que eu quero ficar com ela? E por mais que eu sentisse isso, eu também entendia que eu gostava de homem, né? E aí eu acho que você vai deixando isso um pouco de lado, porque você entende assim, mas se eu gosto de homem, então isso aqui deve ser só uma curiosidade, uma coisa que vai passageira. E aí até você... E a falta de representatividade, né, como você falou, também dificulta muito isso, porque você só vê no Pedro II mesmo, o meu grupo era quase todo LGBT, mas eu tinha um amigo gay, uma amiga lésbica, eu não tinha nenhum amigo bissexual, então eu não entendia ainda a bissexualidade como uma sexualidade, né? E assim, questões de assexualidade, da demissexualidade na minha adolescência, jamais, né? Isso eu só fui entender, talvez, uns 2, 3 anos atrás. Então,
mesmo durante o meu relacionamento, ele se descobriu com muita facilidade, se entendeu com muita facilidade, e eu me entendi, mas eu sempre ficava um pouco com o pé atrás. E eu acho que por causa do fato de eu estar namorando um homem também, eu talvez usasse aquilo como escudo, então eu não me sentia pronta para tentar lidar com outras pessoas, com outras questões. Quando, em 2015, eu fiz um intercâmbio, daí foi a primeira vez também que a gente ficou muito tempo separado e a gente estava quase terminando, e eu acho que foi a primeira vez que eu realmente parei para colocar os meus sentimentos como prioridade, começar a me questionar sobre essas coisas. Mas ainda assim, quando eu voltei, a gente ainda ficou mais 2 anos. E a gente sempre fala assim que ali a gente já devia ter terminado, mas como a gente teve esse processo de ser muito amigo, de conversar muito, de ter se ajudado muito, foi muito difícil para a gente terminar oficialmente. E a gente só fez isso quando ele encontrou outra pessoa. E aí foi justamente nesse momento que eu comecei a escrever Conectadas e resolvi começar a lidar com os meus questionamentos, né? Eu digo que o meu livro foi o momento que eu parei, ok, não, agora eu vou sentar e vou entender o que está acontecendo. O que aconteceu para que você, de fato, falasse assim, não, de fato, daqui para frente eu vou compreender que existe a possibilidade de sim, eu gostar de meninos e sim gostar de meninas, e está tudo bem. Quando a gente resolveu voltar depois desse término, a gente também resolveu manter um relacionamento aberto. E eu acho que esse processo ajudou muito, tanto ele quanto eu, porque a gente não tinha tantas as amarras, né, de não poder sair com outras pessoas e tudo mais. E aí foi mais ou menos nesse ano, foi com 19 anos, que eu saí com uma menina do... Nem era Tinder na época, eu nem lembro o que era. Acho que foi a primeira vez que eu saí com alguém de aplicativo mesmo. Eu também sempre fui meio pé atrás com isso, né? Mas o fato de ser uma garota também ajuda um pouco a gente a se sentir mais confortável, né? Porque ainda tem todas essas questões entre mulher sair com homem, né? E tal, enfim. E aí eu fiquei com ela. E eu lembro que o sentimento que me passou pela cabeça foi assim... Eu acho que esse beijo não casou, mas eu não me senti assim mal, sabe? Eu não me senti, tipo, não é pra mim. Foi uma coisa assim, o beijo não deu certo, mas não é porque eu não gostei de ficar com uma menina, sabe? Foi porque não era esse específico. E aí, depois disso, eu realmente passei a me interessar por algumas garotas da faculdade. Eu demorei também a me aceitar como bissexual, porque também rola muito aquela bi de balada, né? A pessoa fica com garota em festa. Então, você fica sofrendo esse auto-preconceito, né? Tipo, mas será que eu sou isso? Será que eu me relacionaria com uma garota? E acho que a partir do momento que eu realmente falei assim, não, eu me relacionaria com uma garota e eu não teria nenhum problema com isso, foi quando eu realmente comecei a me aceitar. Como eu passei muito tempo namoro, foram 6 anos de namoro, né? Eu não tive muitas oportunidades de conhecer mesmo, desenvolver um relacionamento com nenhuma garota, até o ano passado, que foi quando eu realmente me soltei as amarras aí, comecei a conversar e não rolou nenhum relacionamento, né? Então estamos aí solteira, tá, gente? Estamos aí, mas rolaram sentimentos, sim, e eu acho que eu fui ficando mais confortável comigo mesma de me declarar como bissexual e tal. Em que momento da vida você achou necessário ou propício, ou não achou necessário nem propício, para falar sobre a sua sexualidade? Então, eu falei com a minha mãe, foi no ano passado, foi justamente depois de eu ter escrito Conectadas, de eu ter terminado meu relacionamento. Eu estava começando a entrar no Tinder mesmo, conversar com outras garotas, e eu estava conversando com uma menina específica, eu sabia que em algum momento a gente ia sair, e como eu falei, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com a minha mãe. A gente passou por uma fase difícil, mas depois que eu voltei no intercâmbio, a gente se uniu muito, então a gente era muito próximo, sempre contei tudo para ela, e eu sentia que assim, eu não conseguiria passar por esse momento mentindo para ela, sabe? Falar que eu ia sair com um garoto e sair com uma garota. Então, eu estava começando a conversar com essa menina, né? Marcar alguma coisa. E eu pensei, ok, preciso contar para minha mãe, porque eu não vou sair sem contar para ela. Então, eu chamei ela para conversar no quarto dela, sentei na cama assim e falei, mãe, a gente precisa conversar. O clássico, né? Eu falei, mãe, eu sou bissexual. E aí depois ela foi me perguntando por que eu sentia isso, desde quando eu sentia isso. Ela também perguntou sobre o meu ex, né? Se talvez eu não tenha me sentido assim por causa dele,
se foi uma coisa que partiu depois que eu comecei a namorar, porque ela sabia dele, inclusive, né? Eu contei para ela na época. Eu acho que também foi um pouco da preparação, né? Queria testar o terreno ali, ver como é que ela ia reagir. Mas, assim, os primeiros meses, depois que eu contei para ela, foram meio difíceis. Eu sempre ficava muito com o pé atrás, evitava falar muito. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que ela foi voltando ao normal comigo, começou a falar algumas coisas. Às vezes ela falava, assim, de algum cara, e aí ela se corrigia, falava, não, ô garota. Então, foi um processo mesmo, mas ao longo do tempo ela foi aceitando. Ainda não tive nenhum relacionamento com mulher depois disso, né? Então, não sei como é que ela reagiria. Mas... Por enquanto, que a gente está aqui nessa caminhada para... Eu queria que, nesse momento agora do vídeo, você desse um conselho para outras pessoas bissexuais que estão dentro do armário, que, assim como você, acreditou durante muito tempo que não era possível, talvez, gostar de dois gêneros, que não era possível viver uma vida sendo uma pessoa bissexual, ou que não é uma confusão mental. Olha, eu acho que a primeira coisa é realmente você ser sincero consigo mesmo, né? Porque se esquecer dos preconceitos da sociedade, das confusões, e tentar entender se você está sentindo mesmo essa atração, se você ainda não sabe, e se permitir também experimentar, ler muito. Isso é uma coisa que me fez muita falta na adolescência, né? É que a gente não tinha muita representatividade LGBT, especialmente em livros para jovens, e hoje o mercado está crescendo muito nesse sentido, está abrindo portas, ainda tem poucos, mas está abrindo muitas portas, e na internet você encontra muitas obras, né, na Amazon, no Wattpad. É muito bom quando você se sente representado numa obra, e procurar esse tipo de literatura ajuda muito. Se você tem amigos e família com quem você consegue se abrir, é ótimo, porque você realmente vai tirar aquele peso de dentro de você. É muito, muito custoso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa facilidade dentro de casa. Então, sempre se cercar de amigos, de pessoas que podem te ajudar é fundamental. E se você sente que tem alguém na sua família que tem, assim, uma chance de ser encaminhado para o bem, é ótimo você dar livro também para as pessoas, para elas lerem e ir entendendo, e você ver qual é a reação dela, fazer aquele teste, assim, ver como é que ela vai reagir. Vai jogando verde ali, vai vendo. Pois é. Eu gostaria muito que você deixasse, então, suas redes sociais aqui, e como que as pessoas possam te encontrar, o livro, onde que pode comprar, onde que pode ler seus textos. Então, todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Eu tenho 4 histórias independentes lá. 2 delas são fantasia LGBT, e outras 2 são romance casal hétero mesmo, que foi antes de eu escrever Conectados. Mas depois disso eu só quero escrever histórias LGBT. Mas as minhas histórias sempre foram sobre mulheres aprendendo sobre amor próprio, se empoderando, eu sempre gosto de trazer esse tipo de mensagem. Então, vocês encontram todos os meus livros lá. O Conectado está disponível em praticamente todas as plataformas de venda de livro, então Amazon, Submarino, livrarias físicas e online, vocês encontram. Eu também estou muito no Instagram e no Twitter. No Instagram eu sou Clara Alves G. No Twitter eu sou Alta Exposição, sem cedilha e sem tio. Era o nome de um blog, tá, gente? Todo mundo me pergunta. Era o nome de um blog antigo e acabou ficando. Mas eu acho que se jogar Clara Alves lá já aparece. E eu tenho um canal no YouTube também, que é Clara Alves, que eu estou começando, mas estou querendo dar dicas para escritores e gente que está começando aí na área da escrita. Gente, não se esqueçam que na descrição desse vídeo já tem o link para o podcast com a participação da Clara, que a gente vai conversar um pouco mais profundo sobre alguns temas que a gente já tocou aqui. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, mercado editorial, a gente vai falar sobre como que é ser uma mulher bissexual num mundo tão machista, o quão revolucionário é o afeto entre 2 mulheres dentro desse mundo machista. Então, a gente vai aprofundar muito mais o assunto. Então, se você viu o vídeo até aqui, já corra lá para a sua plataforma de streaming e ouça o podcast, que está fantástico.